Olá! Aqui nesse vídeo a gente vai entrevistar uma nutricionista que floresceu para a nutrição materno-infantil, que agora é mais segura, bem remunerada e reconhecida como nutricionista de crianças. E, gente, eu adoro fazer essas lives, porque assim, eu sinto que cada vez, sabe, que a gente conhece uma história nova, percebe as nuances da história dessa pessoa, o caminho que ela teve até chegar lá, a gente consegue tirar muitos aprendizados para nossa própria história, né? Eu brinco com as alunas, principalmente, eu tenho algumas alunas da formação em coaching nutricional infantil que são estudantes de nutrição. Eu falo, queria eu poder como vocês ter essa oportunidade de escutar um pouquinho mais histórias de outros profissionais. Eu tô vendo até que a nossa convidada já está por aqui. Deixa eu colocar ela aqui para dentro. Opa, acho que eu... Vamos lá. Oi, Flor, tudo bem? Tô bem posicionada. Tô te vendo perfeitamente bem. Me conta como que você está? Tudo Bem, certo? Animada para esse bate-papo? pô. Eu vou capturando elas assim na surdina, sabe? Então, vamos pra live comigo, vou deixando as alunas meio em pânico. Mas mentira, vai ser um bate-papo super tranquilo e eu tenho certeza que você vai poder contribuir demais com toda essa jornada. Eu queria que você começasse se apresentando. Quem é você? De onde você está falando? Para as pessoas que estão aí entrando te conhecerem. Então, eu sou a Mariana, né? Mais conhecida como Mari Taranto. Eu sou do Rio de Janeiro e eu venho de uma longa jornada aí de formação, né? Já são 12 anos de formada. 12, acho que sim. Passa um tempo a gente perde as contas. Já perde. São tantos boletos do CRN que a gente já pagou que a gente Exatamente. já perde um pouco, né? Do tempo que a gente tá de trabalho, assim, né? Mas acho que dá por aí, uns 12 anos. E você se formou e já foi direto para nutrição materno-infantil? Conte sobre isso. Menina, olha, vou falar, as minhas experiências todas com nutrição materno-infantil foram muito traumatizantes. Todas. Uma que eu falei assim, é isso, sabe? É isso que eu quero pra mim. Muito pelo contrário, elas foram justamente me afastando da área, sabe? E eu foco em nutrição esportiva, justamente porque eu vinha do esporte, né? Então eu entrei com esse foco e nesse foco eu continuei, né? Gente, desculpa, meu Ô, filho comigo vida aqui. real, Mari, você relaxa. Fala que mandamos um beijo. Tá. E aí eu me formei e daí eu já comecei a entrar nesse mundo do esporte, né? Fiquei nisso, depois disso eu comecei a dar aula em faculdade, tudo dentro dessa dinâmica, né? Da nutrição Sempre esportiva. nutrição esportiva. E, talvez um pouco de nutrição clínica, que era uma coisa que eu gostava muito, nunca hospitalar, né? Sempre aquela questão do tratar o paciente em ambulatório. Mas aí Guilherme chegou. Que é esse que nós ouvimos agora. Criaturinha Para quem não sabe, o Guilherme é o filhote. de 5 anos e ele vieram várias dificuldades, né? A dificuldade do puerpério, a dificuldade da amamentação, né? A Guilherme foi uma criança que não foi amamentado, e aí depois veio a introdução alimentar, e aí eu comecei a me sentir num universo diferente daquele que eu tinha presenciado na faculdade, sabe? E aí eu comecei a perceber o quanto que eu poderia, como mãe e como nutricionista, aliar as duas coisas e ajudar aquelas famílias que estavam passando pela mesma situação que eu, né? E isso se fortaleceu quando ele foi para a escola, né? Ele entrou na escola, ele já tinha 3 para 4 anos e eu pensei, caramba, que dificuldade de montar uma lancheira, a quantidade de criança com sobrepeso e obesidade, que dificuldade dessa criança em seguir, né, um protocolo ou, enfim, uma modificação alimentar. E aí foi quando eu falei, não, então eu acho que tá na hora de partir para outra área. E aí eu saí da nutrição esportiva e entrei na nutrição materno-infantil.
É super legal, né? Que eu falo, cada nutricionista que vem aqui, ela tem um caminho até chegar na nutrição materna e infantil. Eu fui, E no, o seu demorou até um pouquinho, né? Para acontecer. Ó, 12 anos de profissão, você deve ter começado a se envolver com nutrição materna e infantil com uns 9 anos de profissão, mais ou menos. Se o Guilherme tá com 5, 9, isso, 10 isso. anos, É, né? era bem pequenininho, né? E aí, assim, eu falo disso porque às vezes as pessoas acham que é muito um start, que tipo, sei lá, você já vai para a faculdade, já vai decidida que essa é a área que você vai ficar. Mas por vezes não é assim. Ou tem gente que vai decidida, trabalha em N outras áreas, tipo a Tiziane veio e ela falou: eu queria nutrição materna e infantil, mas demorou sei lá quanto tempo para eu realmente conseguir trabalhar com isso. É. Então, enfim, assim, eu gosto de ouvir as histórias diferentes de início, porque é possível, a partir do momento que você enxerga aquilo como uma possibilidade, que eu acho que foi o que, né, bateu ali em você, que falou, opa, calma lá, eu tô vendo que isso daqui agora é meu universo, que eu me interesso por isso nesse momento. É, porque foi uma coisa que começou a me incomodar um pouco, sabe? É, de perceber que tinham famílias ao meu redor que estavam precisando de orientação e não tinham onde buscar essa informação, sabe? E aí eu falei, não, vamos mudar isso. Perfeito. Foi quando eu descobri Carol, né? Faz um tempinho já, né? Conta como é que você de repente me encontrou. Foi pelas redes sociais? Foi indicação de alguém? Como é que foi isso? Foi engraçado, porque eu, como professora, eu não tenho dificuldade de buscar referências, né, de literatura para saber a conduta A, a conduta B, né, o que fazer. Mas eu me sentia insegura do ponto de vista pedagógico. Porque, assim, a gente tem toda a dinâmica da educação nutricional, né? Eu estava numa sala de aula, mas eu estava com adultos, né? É Era uma diferente. universidade. E aí, o meu medo era como que eu ia encantar essa criança e essa família para que ela tenha adesão àquilo que eu tô querendo fazer com ela, né? E eu não achava nenhum curso que me trouxesse isso. Era tudo muito teoria, era muito tudo vitamina A, X quantidade, vitamina D, Y quantidade, mas não tinha aquela questão lúdica e dinâmica e didática, sabe? E aí, um belo dia, estou eu zapeando pelo Instagram. Quem que eu vejo? Carol. Eis nosso primeiro encontro. Aí eu falei, meu Deus, quem é essa menina? Vamos ver. E aí fiz contato com você, entrei. E aí assisti a primeira semana também, como a gente está fazendo, né? A semana NutriKids. Na sua época ainda era a Semana NutriKids agora, né? Lá atrás, teve a Tiziane que veio, era da Semana NutriKids. Agora a gente está com o workshop Descomplicando Atendimento Infantil, mas que no fim das contas, né, a gente está falando de uma série de aulas inaugurais para a formação em coaching nutricional infantil, para vocês conhecerem um pouquinho da metodologia. Me interessa? Não me interessa? O que é isso aí que essa tal de Carol tá falando? E aí eu me lembro que eu fui assistindo as aulas, e aí eu tava na UERJ, e aí eu tava conversando com uma amiga minha lá da UERJ, e eu falei assim, amiga, eu descobri um curso maravilhoso, vem aqui ver comigo. E ela, nossa, aí mostrei pra ela uma das dinâmicas, né, com ela, e ela, nossa, que legal. E aí eu cheguei e falei, poxa, mas eu não tinha o investimento naquele momento, né? Certo. Aí fiz contato com você, acho que foi pelo WhatsApp. E aí falei, Carol, eu vou estar na próxima turma. Aí você, tá bom, eu te espero e tal. Nananana. E aí o tempo foi passando e nada da turma abrir, né? E eu já nervosa ali esperando. Aí encontrei o Brincar de Comer primeiro. Aí eu falei, bom, eu acho que isso já pode me dar o que eu preciso para pelo menos criar coragem e partir. E assim foi. E aí logo depois veio a turma. Aí eu falei, agora não dá para perder. Agora é a minha hora. E aí, já estava decidida nessa hora já, Mari, na segunda turma. Eu acho que eu fui a 8ª fazer inscrição, uma coisa assim. Foi uma das primeiras mesmo, eu lembro. Abriu às 8h02 eu fiz a inscrição, sabe? Foi uma coisa... Eu falo, tem aluna que é assim,
que quando passa uma abertura de turma, aí ela por algum motivo não pode, mas aí ela se prepara, é uma das primeiras na próxima. Eu falei, é isso. Eu não posso deixar essa oportunidade passar. Vai que acaba a vaga e eu não entrei. Não, vamos lá. Eu sabia... Nossa última turma foi a primeira turma que nós encerramos antes do prazo, porque as vagas encerraram. Na sua turma ainda foi, até sexta-feira à noite. Mas essa agora, quando foi? Em janeiro, eu abri uma turma nova. A gente fechou a turma com a maior turma da Atitude na formação em coaching nutricional infantil. Então, aqui ela fazendo um spoiler, quem tá aí pensando, na segunda-feira já se agiliza. É. Mas beleza, Maria, aí você fez esse caminho então. Começou a estudar sobre nutrição materna e infantil. A gente sempre fala disso aqui, né? Parte técnica, você não tem como fugir, minha filha, não tem o que fazer, porque pra você ser nutricionista, você tem que estudar isso. Mas te faltava o envolvimento com a criança. Você queria entender como acessar os pititicos. Exatamente. E como começou essa sua experiência com aplicar o que você ia aprendendo com as crianças? Como que foi esse caminho aí a partir do momento que você começou a fazer o curso? Então, eu já tinha passado por um atendimento, né, como nutricionista. Depois que eu saí da faculdade, eu trabalhei na Santa Casa de Misericórdia, né, lá na parte infantil. Então, eu atendia muita criança diabética, muita criança hipertensa, né? Então, mas é aquilo, era aquele beabá básico, né? Que a gente aprendeu na faculdade, enfim. As crianças lá, elas tinham um pouco de adesão, porque elas eram crianças muito dependentes de tratamento, né? Então, eu tinha um pouco mais de adesão. Mas antes de fazer o curso, eu percebia que as crianças que vinham até mim, elas não davam continuidade ao tratamento, entendeu? Então, assim, elas saíam de lá ou recebiam depois uma orientação, né? Ou um programa, um planejamento alimentar. E eu fazia, obviamente, ali uma vez por semana o contato com aquela família para saber como que estava a criança. E muitas vezes eu percebia a criança desestimulada. Sabe? Eu percebia que era aquela criança que dava uma puladinha de cerca e via o que não devia comer, né? Não conseguia, às vezes... É aquele negócio, o primeiro atendimento até começava bem, os primeiros dias pós primeiro atendimento, e depois perdia. E aí eu também encontrava, esbarrava muito na família, sabe? Da família entender o quanto que aquilo era realmente importante modificar na vida daquela criança, sabe? E eu tinha um pouco dessa dificuldade de fazer o entendimento da família. Perfeito. Era, na verdade, a minha maior dificuldade. Não o trato com a de quem não, né? De quem não? Eu falo que, às vezes, a gente... E você vivenciou muito isso, trabalhando com a nutrição esportiva. A gente aprende muito a lidar com o adulto. Se a gente for ver, a grande parte da graduação está voltada para o aprendizado como lidar com o adulto, né? Aí, depois disso... Quando a gente precisa lidar com o adulto, mas com um olhar sobre o filho dele, o negócio muda. De figura. Muda. Uma vez eu atendi, a gente estava atendendo uma equipe de base de futebol. Os meninos iam ter mais ou menos uns 11 anos. E eu estava fazendo uma anamnese com a mãe e ela falou para mim que ela não fazia salada. Ela não fazia porque dava muito trabalho. Né? Dava muito trabalho lavar um alface, dava muito trabalho passar, né, um desinfetante nesse, né, passar alguma coisa para limpar esse alface, enfim. Aí eu falei, e você faz o quê então? Eu faço batata frita. Eu falei, poxa, mas não dá trabalho você descascar a batata, você cortar a batata, você esquentar o óleo, você fritar a batata. E aí eu percebi que a modificação era com os pais, né, para que eu conseguisse mudar os filhos. E essa estava sendo a maior dificuldade, sabe? Com certeza. E aí é até legal você falar isso, porque eu acho que a gente não citou tanto aqui nas outras lives essa questão. A gente acabou falando mais das crianças, né? Quando eu conheci o coaching, eu comecei a trabalhar com ele, nossa, eu falei assim, poxa vida, isso daqui dá para eu adaptar para as crianças. E esse foi meu primeiro movimento. As primeiras ferramentas que eu criei foram para as crianças.
Mas aí eu tinha essa mesma questão que você. E os pais? E aí? Como é que faz para entender que, sei lá, a salada dá tanto trabalho quanto a batata frita, né? E aí eu comecei a criar essa abordagem para os pais também, né? Então, por exemplo, na formação a gente tem material que vai para os pais, material que vai para as crianças. Porque no fim das contas, acho que tem até uma aula que ela tem esse título, os pais como os líderes, né, da mudança dos próprios filhos. No final das contas, a gente precisa muito dessa família, muito dessa família. E não é fácil lidar, eu acho que, assim, dos desafios, é um dos maiores que existem dentro do consultório. Porque, não sei aí pra você, mas para uma boa parte dos nutricionistas, quando conversam comigo, é tipo assim, o pai chega, a mãe chega, e eles acreditam que a gente tem talvez a varinha de condão, a pílula mágica, e o que eu falar para a criança vai ser tipo assim, a criança vai sair dali e vai obedecer. Mas, na verdade, a criança ela pode até te escutar, mas ela vai precisar de pais liderando ela durante essa jornada. Então, esse é um detalhe fino, assim, mas que faz muita diferença para a gente conseguir resultado no atendimento, né, Mari? Até porque o alimento de baixa qualidade, ele não chega na geladeira e no armário caminhando sozinho, né, Carol? Justamente. Tá por intermédio do responsável daquela criança, né? Sejam os avós, sejam os pais, sejam, enfim, quem é que tá orientando essa criança. Então, não adianta eu mexer com uma cabecinha que muitas vezes entende e quer mudar, e eu não tenho a base mudada também. Né? Já cheguei a ouvir de criança isso, sabe? Ah, mas se a minha mãe ou se o meu pai fizesse, tia Carol, aí podia ser diferente, mas eles não fazem. Aí os pais, tipo, ah, mas eu fiz uma vez. E realmente, talvez aquela vez, alguma coisa a criança não agiu. E eu não acho nem que os pais não fazem, tipo, né? A gente fala muito disso dentro ali das conversas. Os pais não deixam de fazer as coisas para os seus filhos porque eles são maus ou porque eles querem mal para os seus filhos. Muito pelo contrário, né, Mari, que a mãe sabe. A mãe tá fazendo, pensando sempre no melhor para sua criança. Mas às vezes nem percebe. É a tal da história que você falou da batatinha frita. Nem consegue perceber. Porque muitas vezes os pais eles não percebem que as crianças elas aprendem muito mais pelo exemplo que elas veem do que pelo que é dito. Né? Então, o que adianta eu, como nutricionista, passar, né, que aquela criança precisa melhorar o consumo de frutas e vegetais se ele não está inserido na alimentação da família? E aí, eu tenho que comer e você não? Né? Por que você pode e eu não posso? Né? Então é uma barreira que a gente tem que trabalhar também. Né? Perfeito. A vantagem do coaching é justamente essa: é você saber o que você vai aplicar para a criança e o que você vai aplicar para os pais, para que eles consigam trabalhar juntos, na verdade. Né? É justamente isso, é trabalhar juntos, né? Não é com ninguém sendo, sei lá, culpabilizado ou ninguém com o peso exclusivo nas costas. Eu falo que cada um tem a responsabilidade que lhe cabe. Os pais, as dele, e a criança a responsabilidade que cabe para aquela idade, né? Então, e a nutricionista a sua outra responsabilidade, cada um no seu papel. É isso aí. E, Flor, eu queria que você contasse um pouquinho, assim, para o pessoal entender. Eu sempre gosto de perguntar essa parte do atendimento, porque tem jeitos e jeitos de fazer. A gente tem Nutris que atende pais junto com as crianças. Tem Nutri que é uma hora a criança, outra hora os pais. Como é a sua forma de lidar? E assim, na sua experiência, o que você sente que funciona bem aí para você? Olha, depende muito da criança, né? Tem criança que se solta muito mais sem os pais por perto, sabe? Sei. Mas eu, por outro lado, gosto de ter os pais por perto para que o pai perceba o quanto que aquela criança está envolvida, de fato, na mudança que vai ser feita. Entendeu? Então, na maioria das vezes, os pais estão sempre por perto. Perfeito. A não ser que eu perceba que a criança vai desenvolver melhor sozinha. Mas às vezes tem alguma coisa que você tá vendo que não tá saindo na conversa.
sabe, alguma coisa que a criança deixa de me falar ou deixa de fazer, porque com medo do pai reprimir ou sabe, do pai fazer. Os pais, eles falam com os olhos, né? Então, às vezes, tá fazendo, e aí você percebe que ela olha pro pai, só o fato do pai fazer assim pra ela, ó, ela já se, né, já dá aquela... Já muda a posição na cadeira, que tem muito a ver com as observações que a gente faz para rapport, né? De tipo, opa, como é que tá? Tá aberta aqui para experiência ou tá fechadinha, né? Você vê que a criança logo tá lá cruzadinha de braço, já fecha logo aqui, já não quer mais interagir tanto, entendeu? Mas eu acho importante que eles estejam presentes para eles perceberem essa mudança, para eles valorizarem também o quanto que essa criança está se esforçando, sabe, para chegar ao objetivo que foi determinado no começo de tudo, né? Perfeito, acho que parte aqui do jeitinho que eu costumo fazer também, assim, se eu sinto, né, que vale a pena, às vezes, ter um encontro ali, ou só com os pais, ou só com as crianças, aí nesse momento, beleza, ó, vai ser agora então só com vocês ou só com vocês? Mas não é uma regra, eu até não gosto, eu falo bastante disso. Eu não gosto muito desse negócio do protocolo, de que o primeiro atendimento tem que ser assim, e o segundo assim, e o terceiro do outro jeito. Acho que a gente precisa sentir também cada família, né? Essa é uma diferença que eu percebo na maior parte das nutricionistas que vieram aqui contar sobre as experiências, falaram isso. Eu sinto o que precisa para aquela família. E é uma característica da tal da Nutri que floresce, né? Ela tá muito atenta ao que é melhor para aquela família daquele paciente. Acho que você clareou bem, assim, para quem fica nessa. Como faz o primeiro atendimento? Como faz o segundo? Opa, observa! Verdade, Carol, os protocolos existem, né? Para tudo. Mas ele existe muito mais para te dar um norte, né? De como você iniciar, mas isso não significa que vai funcionar para todo mundo. Né? Então, eu acho que a partir do momento em que a gente aprende na faculdade que a dieta, né, para um adulto, ela tem que ser individualizada, a gente parte do princípio que o atendimento materno-infantil também. Sim, sim. Né? Mas eu não estou falando de dieta, eu estou falando de atendimento. Né? Você precisa fazer com que aquela família alcance os objetivos e as metas que foram traçadas. Então, para isso, você pode muito bem deixar o protocolo de lado e criar um protocolo para aquela família. Sempre com uma base ali, né? Que é o teu conhecimento. Exatamente. Você sabe, a base a gente tem. Né? E você vai adaptar essa base de acordo com a família que está chegando para você. Né? Uma família um pouco mais disposta, ou uma família um pouco mais retraída, né? Uma família que chega com muito medo de como que a criança vai reagir, se vai conseguir, se não vai conseguir, sabe? Então, acho que o olhar tem que ser diferenciado para cada serzinho que chega, sabe? Você tem que olhar um olhar diferente. Até isso vai de encontro com uma coisa que às vezes eu toco aqui no assunto, que rolam umas perguntas assim, às vezes, aqui no Instagram mesmo, né? Ai, Carol, qual é a melhor ferramenta para trabalhar com obesidade? Qual a melhor ferramenta para seletividade? Qual a melhor ferramenta para o caso X? Aí eu falo, então, né? Como se todos os casos de obesidade tivessem sido gerados pelo mesmo problema, ou como se todos de seletividade tivessem sido gerados pela mesma questão. Então, quando a gente tenta colocar tudo muito assim, encaixotado, talvez seja a palavra, tudo muito, como diria minha avó, no mesmo balaio de gato, sabe? Às vezes eu não tenho uma resposta tão boa, porque pode ser que uma criança, sei lá, tenha seletividade, porque, igual eu vi até que a Raquel passou por aqui, porque, enfim, tem uma alergia alimentar que originou isso, eu vou precisar tratar a causa orgânica. A outra, pode ser que eu precise tratar o comportamento da família. A outra pode ser que ela só está precisando de experiência mesmo, né? Então... Exatamente. Eu tive uma aluna uma vez que ela falou para mim assim, poxa, professora... Tudo que eu pergunto para você, você fala que depende. Eu falei, mas é porque a nutrição tudo depende.
A gente está trabalhando com questões multifatoriais. Uhum. Então, por mais que eu tenha um ABC a ser seguido, tudo depende dos fatores que vão chegar para eu poder analisar. Então, eu não posso te dizer que eu vou fazer tal coisa assim, né? Vai ser a melhor ferramenta, porque eu preciso analisar quais são os fatores que estão gerando um problema para eu saber como que eu vou tratar. Justo, justo. É, é, É isso que faz a diferença entre a tal da máquina, então, sei lá, um programa, e o nutricionista. Porque senão a gente enfiava todas as possibilidades de tratamento dentro de um aplicativo, a pessoa ia lá respondendo, tem seletividade, 3 anos, aí saía, pronto, acabou. acabou. Nossa, belo resultado, né? Não é? E humanos não são assim tão lógicos. Claro que não. Claro que não. Ai. E Mari, eu quero puxar aqui o assunto também para a gente falar um pouquinho dessa sua parte. Só antes de eu sair um pouco dos atendimentos. Hoje você está trabalhando com crianças de que faixa etária? Você conseguiu, dentro aí de nutrição Então, materna ai, travei, infantil, Carol. Oh, aí, voltou. Tô te ouvindo bem. Você me escuta? Acho que eu voltei. Sim? Aí. Vamos lá, tava perguntando se aqui dentro né, do público materno infantil, eu sei que você tem um dedinho bem na seletividade, tem o trabalho ali também, né, com o projeto que você vai contar daqui a pouco, mas você atende todos os públicos dentro de materno infantil ou você tem alguns específicos aí que você nicha o seu atendimento? Quando eu comecei sem muito nicho, né? Eu comecei justamente para tentar ver onde eu me enquadrava. Mas essa questão da seletividade e do escolar me prendeu, não teve jeito, né? Então, o meu foco hoje são essas crianças em pré-escola, né, os pré-escolares e os escolares. Talvez uma introdução alimentar é uma coisa que eu gosto. Por quê? Porque a seletividade, um dos fatores é a introdução alimentar. Então, quando ela é bem feita, né, a gente sabe que menos um fator que pode gerar uma seletividade alimentar lá na frente. Perfeito, trabalhar com prevenção ali, né? Lógico, menos uma questão, né? Legal. Escolares mesmo. E você falou disso, aí sabe o que eu lembrei? Lembrei do seu site lindo que você fez. Eu queria que você contasse um pouco pra gente, porque eu falo assim, né? Parece que o nutricionista em si, muitas vezes a gente se prende ali no atendimento. Então, as mudanças que a gente vai levar para o nosso atendimento. Pensa no aspecto nutripaciente. Mas você bem sabe, né? Que tem outras coisas que a gente precisa desenvolver. Como foi esse seu despertar para a sua parte de divulgação? Até você chegar, talvez isso tenha um link aí, até você chegar aí e coordenar o projeto que você está coordenando agora e queria que você contasse dele também. Então posso te contar uma história antes? Claro! Quando eu estava de licença maternidade, que eu estava em casa, o meu combinado com meu marido é que eu ficaria em casa até o Guilherme ir para a escola, né? Isso foi uma coisa que a gente falava desde sempre. A gente queria ter tido condição mesmo financeira para bancar isso. Mas na emocional ficou um pouco fechada, né? Porque eu era um pouco workaholic. Eu trabalhava muito, aula. Então, ficar em casa foi uma coisa que, por mais que a maternidade te canse, te sugue, né? É diferente de você sair da dinâmica, né? E aí, Carol, eu resolvi abrir uma loja de produtos infantis. Eu lembro. Eu não tinha dinheiro para fazer nada. Eu não tinha condição de bancar um site, de bancar. E aí, o que eu fiz? Eu fiz tudo sozinha. Sabe? Eu falei, vamos lá, se é para botar no ar, vamos botar. E aí eu fui, montei a minha loja, aprendi como que eu fazia para montar virtualmente, como que eu fazia para buscar fornecedor, para cadastrar produto, como que eu, nutricionista, podia me comportar em relação a essa loja, né? Uma vez eu estava colocando ali produtos que tinham que ter a ver com os meus valores como nutricionista, né? E ali eu falei, caramba, a minha divulgação começa aqui. Tanto como nutricionista, já pensando no materno infantil, quanto dentro da loja.
né? E assim foi. E aí, quando eu resolvi de fato, a loja acabou não dando certo por uma série de questões. E aí eu falei, não, então agora eu vou fazer o meu site pessoal. E aí me lembro de uma aula sua, ensinando, né, a fazer funil, enfim, todas essas partes assim. E eu quebrando a cabeça como que eu ia fazer e eu não estava conseguindo. Eu falei, não, vamos lá, vamos fechar aqui e vamos fazer. E numa noite eu fui e fiz. E deu certo. E aí, falando do projeto, na verdade o projeto ele não é meu, né? O projeto ele foi escrito pelo meu marido. Para quem não sabe, meu marido é professor de educação física, é professor da UERJ. Não sabia. E ele, então, tem uma equipe que trabalha com crianças com síndrome de Down. Né? Esse nosso conhecido, ele é dentista, então ele trabalha com a parte de atendimento dessas crianças, da parte odontológica, né? E aí o Gustavo, então, propôs a ele de fazer um projeto em que a gente colocasse essas crianças inseridas dentro do mundo do esporte. Né? E aí o projeto foi justamente esse. Eles teriam acesso aos esportes, né, de modo geral, a futebol, que seria o foco. Eles teriam acesso à nutrição. Eles teriam acesso ao atendimento fonoaudiológico, justamente para que a gente tivesse um atendimento multidisciplinar ali. O atendimento dos sonhos, né, que a gente tem. Exatamente, o atendimento dos sonhos. Não, e todo mundo da mesma equipe com um atendimento alinhado, porque isso é importante, né? Porque às vezes tem um atendimento multiprofissional em que as equipes não conversam. Né? Cada um faz de um jeito, só confunde a família. Exatamente, o outro falando B, né? A partir do momento em que você tem uma equipe alinhada, tá todo mundo falando A, né? Mas eu tinha medo de assumir isso. Primeiro porque eu tinha aquela questão da ludicidade, né? Segundo que eu estava trabalhando com crianças com síndrome de Down. Então, eu tinha que ter ainda mais um diferencial para fazer essa criança chegar e confiar em mim, né? E aí eu vou dizer que eu tomei coragem depois que eu fiz o curso. Porque eu falei, você já tinha essa proposta antes? Esse projeto já rolava antes? Não. Esse projeto, na verdade, ele estava rolando há um bom tempo já. Só que a pandemia deu uma freada grande nele, né? Porque ele era para ter começado em fevereiro do ano passado. Só que aí em março, na verdade, em fevereiro, as coisas já não estavam, né? A gente estava naquela situação vai, não vai. Em março, a situação fechou de vez. Então, o projeto ficou 100% parado. Entendi. Né? A única coisa que eles estavam fazendo era a questão odontológica ainda. Mas a gente não estava conseguindo tocar o projeto. Né? E aí eu falei, não, a gente tem que... O Gustavo falou, não, a gente tem que dar um jeito de colocar isso para esses meninos para serem acolhidos, né? E aí a gente começou, a gente fez um atendimento presencial e daí os atendimentos online começaram a acontecer. Entendeu? Então, assim, e são pacientes com um grau de dificuldade, porque alguns são autistas, além da síndrome de Down. Né? Então, aí tem toda a questão da seletividade que eu tenho que trabalhar. Né? Muitos não têm a fala desenvolvida, então a gente precisa ter toda uma questão a didática com eles, para eles conseguirem entender aquilo que a gente está propondo, que a gente está fazendo. Mas eles são uma graça, eles são maravilhosos. Eu tenho um que cada vez que eu falava, você gosta de comer frutinha? Aí ele levantava a camisa, batia na barriga, assim, sabe? Ele se comunica do jeito dele, né? Dele, sabe? E aí foi isso. Eu criei coragem, na verdade, pra entrar. O que você acha que te deu essa coragem, assim? De onde essa coragem saiu? Sei lá, se você pudesse talvez lembrar um momento que você falou, poxa vida, agora eu vou. Você conseguiria descrever isso? Porque eu falo que, assim, falta de coragem a gente tem para muita coisa na vida. Muita coisa mesmo, né? Mas eu sei claramente, eu conheço muito bem a minha persona, então eu sei claramente que as nutricionistas,
tem, às vezes, falta de coragem para várias ações. Às vezes fez lá, é graduada, pós-graduada em 2 universidades, já fez 500 cursos e não deu o primeiro passo ainda. Eu falo, tá, e aí, onde você atende? Ah, não atendo ainda, vou fazer mais um curso, e mais um. Eu falo, minha filha! Por... Eu tava desse jeito, eu me sentia pronta. Sabe? Quando você não se sente pronta, daí parecia que tava sempre faltando alguma coisa. Tá certo que eu considero isso um defeito meu, assim, de nunca me achar pronta, sabe? Eu sempre acho que eu vou saber mais, eu sempre acho que aquilo não tá bom e tal. Então eu busco muito a perfeição, sabe? Mas aí teve uma aula que eu não sei exatamente qual é o momento que você falou uma frase que eu até botei no meu computador. Qual frase foi? Gente, ó, já pega post-it e anota, parece que é frase da coragem essa. Eu nem sei que é no meu computador. Que fala o que você pode fazer hoje, como é o que você pode fazer hoje para melhorar amanhã, não, para... Tô tentando lembrar qual que é essa. Como... Ixi, não sei. Aquela que falou a frase não sabe que frase que é. É porque na formação, cada final de aula tem uma frase. Então tem muitas frases. Essa frase, foi essa. Da parte. Se eu não me engano, é como você pode ser. O que você pode fazer hoje, né? Que vai mudar o seu amanhã, é alguma coisa do tipo assim. Pode ter sido essa. Aí eu coloquei no post-it, dei no meu computador. Entendeu? E já fez a âncora ali, já falou agora. Eu preciso olhar para isso aqui diariamente para eu entender que eu posso não estar pronta como eu gostaria de estar. Sabe? Mas eu tô pronta. Eu tô pronta com o que eu sei, eu tô pronta com o que eu aprendi. É isso mesmo. A Raquel é aluna. O que você pode fazer hoje pode levar para o próximo nível. Tem essa frase lá também. E aí eu falei, caramba, vambora. Se eu não criar coragem e entrar com o que eu sei que eu sei. Sabe? Eu aprendi, a Carol me ensinou. Carol me ensinou. Então vamos lá e vamos fazer. E deu super certo, sabe? A minha primeira paciente que eu usei, né, as ferramentas... Gente, coisa mais linda. E aí... conta esse caso, se você puder. Conta um pouquinho como foi essa experiência. Eu gosto, assim, de entender os momentos de atendimento. Eu não tava nem com coragem de atender ainda. Mas aí eu falei, não, vamos lá. Vamos ver. E aí tava estudando, vi a frase. E aí me ligou uma menina me dizendo que ela tinha uma conhecida que uma filha de 10 anos precisava de um atendimento por N situações e tal. Eu falei, gente, eu não tenho nem onde atender. E eu não conseguia ir até a casa dela, né, para poder atender. Aí o Gustavo falou, não, faz o seguinte, traz ela aqui na UERJ. Aí só para vocês entenderem, o Gustavo, ele é chefe de um laboratório de fisiopatologia do exercício da UERJ, né? Então, ele falou, não, traz ela para cá, a gente tem uma sala de avaliação aqui. Você atende, não tem problema. E assim foi. E aí ela chegou e foi o máximo, Carol. Foi o máximo. A gente teve uma empatia, assim, a gente teve uma troca tão diferente do que era antes, sabe? E aí eu me lembro que era uma data especial, assim, eu não me lembro exatamente qual. E aí ela falou pra mim assim... Mas eu tô liberada para comer alguma coisinha? Eu falei, você vai estar sempre liberada. Vai estar sempre liberada. Desde que a gente consiga, né, fazer tudo que a gente planejou e que você entenda que essa liberação... Porque se eu proibia... Não faz nem sentido, né? Exato. E aí a gente foi conversando e ela foi fazendo... E aí eu me lembro que eu montei para ela todo um projetinho com um tema que ela gostava, né? E entreguei para ela. Então ela tinha um quadro que eu mandei fazer
com o tema que ela escolheu, com as metas, e aí as ferramentas a gente foi fazendo. E foi ótimo, porque eu consegui, inclusive, a adesão da mãe. Porque eu percebi aquilo que a gente estava conversando antes. A grande dificuldade dela de fazer ou de seguir qualquer coisa era da família. Né? Precisava desse apoio. Precisava do apoio, né? E aí eu trouxe a família comigo, justamente para a gente conseguir atingir os objetivos. E foi ótimo, porque aí, uns meses depois, ela voltou para o médico. As taxas que a gente precisava melhorar, a gente conseguiu melhorar. É tão bom, não é? Eu falo que a hora que você dá uma batida no peito e fala, nossa, que demais esse serviço. A vez que a gente se encontrava, ela falava assim pra mim, eu preciso tirar uma selfie com a minha nutricionista, porque eu tenho uma nutricionista, e a gente ficava tirando selfie, sabe? Então, eu consegui perceber a diferença, sabe? Daquilo que a gente sai da faculdade sabendo fazer, né? Uma vez que a gente sai podendo atender o materno infantil, para o que a gente consegue com o coaching, sabe? O que a gente abre na nossa cabeça de possibilidade de intervenção, de ferramentas que você nunca pensou, de repente, em usar com crianças. Você fala, meu Deus, não é que deu certo, né? Meu Deus, nem funciona. Olha só, né? Eu sei exatamente como é essa sensação. Não, e o mais engraçado é que começou a funcionar dentro da minha casa, né? Porque eu também estava seletivo. E aí eu falei, não, vamos ver isso, vamos começar por aqui por dentro, vamos ver o que a gente consegue. Né? E as coisas foram melhorando, enfim, mas foi o máximo. Eu vou lembrar. Os meus 2 primeiros atendimentos como nutricionista formada, eu nunca vou esquecer. E esse também eu nunca vou esquecer, porque foi assim, totalmente diferente do que era antes, sabe? Sabe isso do diferente, Mari? Eu escuto muitas alunas que às vezes me mandam prints dos prints que elas receberam de mães. Falando, nossa, mas o atendimento é muito diferente, eu jamais imaginava que uma nutricionista fizesse isso. Até porque a gente não aprende a fazer isso, né? Tipo, não. O que a gente aprende, e que eu acho, eu não acho que, sei lá, tá errado. A gente vai ter que aprender a parte técnica na faculdade. Não tem pra onde fugir, é isso e ponto. Mas aí quando a gente se limita a simplesmente achar que, sei lá, a gente vai ser impressoras de cardápio, ou então prescritoras única e exclusivamente, quando você está lidando com uma família que tem uma criança, sua mãe que pensa de um jeito, o pai que pensa do outro, e aí às vezes tem um irmão, né? Às vezes a avó mora junto, aí você tem que amarrar tudo isso dentro de uma orientação que é pautada em ciência e falar, beleza, e agora como eu ajudo eles fazerem, né? Agora como é que eles fazem? Esse é o quezinho, assim, é aí que mora a diferença do profissional, que eu percebo, que ele vai florescendo, porque aí a família olha e fala, poxa vida, que diferente isso daqui. Nossa, é papo com a cunhada. Olha só, foi na nutricionista e eu achei que ela ia só dar uma dieta, porque é isso que todo mundo pensa, né? É o que eu ouço muito assim, mas eu já passei por um monte de nutricionista e foi tudo igual e nada deu certo. Não mexe. A criança. E nada deu certo, sabe? Eu falo, caramba. Porque assim, Carol, eu como professora, assim, a gente sai da faculdade generalista, né? A gente tem uma faculdade que ela é especialista. Você sai sabendo com as habilidades e competências que a faculdade te dá. Né? E dentro do materno infantil, você vai aprender aquilo que te habilita, né, a trabalhar, mas se é isso que você quer de fato, você precisa correr atrás por fora. Né? Total. A faculdade ela vai dar base para N situações. A nutrição esportiva, a nutrição clínica, a nutrição de produção, ela vai te guiando, mas a partir do momento em que você define que o seu nicho é o nicho infantil, né? Ou é um nicho de amamentação, ou é um nicho disso ou daquilo, você precisa saber como encantar essa família e como trazer o melhor atendimento possível.
Entendeu? E aí valem os investimentos. Mas o que eu gosto é o seguinte: quando você faz uma pós-graduação, quando você faz um curso de extensão que seja, ele é muito pautado no que a literatura te diz, né? De novas referências, de novas evidências, a palavra que está na moda, né? Mas ele não te traz a questão da educação nutricional. Que é o que eu sinto falta dentro do curso de nutrição, né? Nós não somos formadas para sermos educadoras, né? No sentido real da palavra. E quando você trabalha com criança, nada mais é do que um processo de educação que você está fazendo com ela. Ela está aprendendo, né? Exatamente. Você está construindo um saber naquela cabeça, né? E eu acho que é isso que o curso traz pra gente, sabe? Com certeza. A parte que falta da graduação, que você não encontra na pós-graduação, né? Lato sensu falando, e que você encontra no curso, né? Uma abordagem técnica, pedagógica, didática, para você unir as duas coisas, a sua parte teórica com a sua parte prática. Perfeito. É isso mesmo, Mari, sabe? Às vezes me perguntam, Carol, por que você não faz curso sobre essa parte teórica da nutrição? Quais são as prescrições, né? Quanto de vitaminas, suplementação? Eu falo assim, gente, não é isso que eu quero ensinar. Sabe, eu poderia ensinar? Poderia. Mas eu entendo que enquanto nutricionista vocês tiveram uma base para isso, que existem vários outros cursos onde vocês podem conseguir essas informações. Se você não quiser fazer cursos, você leia artigo científico, leia livros, tem N formas. Né? Só não deixa de estudar, pelo amor de Deus, não seja irresponsável na hora de atender uma criança. Mas o meu ponto é justamente esse, que era o que eu sentia falta. Como é que sabendo tudo isso que eu sei, eu não dou conta de fazer a criança comer o que ela precisa comer? Eu sei exatamente quanto de cada macro, de cada micro, eu sei as gramas, eu sei. Por que o fulano não come? Por que a mãe não lava alface? Por quê? Era esse o ponto que eu queria pegar. É tão simples, tá escrito no livro. Mas a água ali para lavar. Então, essa é a parte, né? Aqui na Atitude de Nutrição, realmente, o que eu ensino e o que eu quero ensinar, e a gente vai vir com novos materiais sempre, é isso, é como vocês podem abordar as crianças nesse contexto aí de adesão, educação alimentar e nutricional e tudo mais. E eu vi até que teve uma pergunta que passou aqui, perguntando no online, como usar as ferramentas. Eu não sei se você está atendendo online, Mari, se eu estiver online você pode até comentar. Mas eu tenho várias alunas que atendem online e é super possível de se atender online. Tá super certo. Você chega a aplicar, como que você faz? Geralmente a gente compartilha a tela, né? Exatamente. A gente compartilha. Primeiro, normalmente, eu sempre encaminho antes da consulta, né? Algumas questões técnicas que eu preciso saber, né? E aí tem todas aquelas perguntinhas mágicas, né, que Carol ensina pra gente que a gente tem que perguntar. E aí a primeira consulta, normalmente, eu vou entendendo o que está acontecendo. E aí eu vou compartilhando a tela e fazendo com que essa família interaja comigo. Se é uma criança muito pequena, né, às vezes a gente está trabalhando com criança de 2, 3 anos, aí eu preciso de uma interação muito maior da mãe. Né? Eu tenho criança com 7 anos, 8 anos, são crianças totalmente capazes de trabalhar comigo no computador, né? Preenchendo, fazendo, interagindo. São melhores que a gente, inclusive. Então, menina, eu fico vendo meu filho de 5 anos na aula online. Falo, calma aí, como é que você sabe ligar o microfone? Nem eu sei onde ele fica. Sabe, Mari? Eu tenho até esse atendimento, tem na formação, mas eu pus ele, eu nem sei se você já viu, porque eu pus ele um pouquinho depois da sua turma. Eu tô atendendo uma criança, um menino, e aí o computador no dia tava... o computador dele tava com erro, enfim, e ele tava pelo celular, né?
Então aí ele ficava andando para lá e para cá com o celular, mas sempre prestando atenção, interagindo comigo. E eu não sei o que eu fiz, eu apertei alguma coisa no meu computador assim, e o som saiu. Aí tipo, escrevi, né, para ele pelo chat, ele já sabia ler, então ele leu. Ele que me ensinou como destravava. Eu até brinquei com ele, eu falei, olha, hoje eu aprendi muito com você, viu? Porque se travar com outra criança, eu vou saber o que fazer. Então, essa parte da tecnologia, eu acho que ainda mais depois do advento do que aconteceu nesse último ano e tudo mais, né? As crianças cada vez mais sabem lidar com isso. É estranho para nós. Eles são muito familiarizados, muito familiarizados. Não, claro que não é o presencial. Né? O presencial. Eu adoro uma frase da Karine Durães sobre isso, que ela fala assim: não é que é melhor ou pior, não é a mesma coisa. São dois tipos de atendimentos diferentes. Eu não posso comparar banana com maçã. Exatamente, exatamente. Coisas diferentes, não tem um que seja melhor ou seja pior, né? São formas diferentes, né? E tem gente que eu não sei você, mas tem gente que se apaixonou pelo online. Eu ainda curto esse quentinho, assim. Eu ainda gosto daquela interação, sabe? Olho no olho, aquela interação lápis de cor, vamos colorir junto. Eu ainda gosto disso, sabe? Mas o online tá sendo necessário, gente, sabe? Eu não posso colocar famílias em risco, às vezes, né? Porque muitas vezes essa criança vem com os avós, muitas vezes essas crianças moram com os avós, né? Então, é um risco que a gente não pode correr, né? Então, o online a gente acaba tendo... E que bom que a gente teve essa possibilidade. Sim. E eu acho que muita coisa se abriu depois disso também. A gente falava, se você for ver outros países, né? Eles já têm a telemedicina. Existia uma previsão que lá em 2025 a telemedicina ia chegar no Brasil de alguma maneira e a gente ia ter os tempos para essas coisas, né, irem se organizando. Mas o momento adiantou a chegada. E que bom que a gente pôde experimentar e pôde continuar levando assistência para essas famílias, né? Exatamente. Eu vou te confessar que eu, pensando como nutricionista esportiva, eu nunca me imaginei fazendo um atendimento online. Ponto. Né? Imagina. Eu falava, caramba, como que eu vou fazer uma avaliação antropométrica no meu paciente online, sabe? Mas aí depois que a demanda chegou, e aí já não mais para mim com a nutrição esportiva, mas com o materno-infantil, eu falei, eu preciso me adaptar. Né? Eu não posso deixar de levar o meu conhecimento, o meu atendimento para essas crianças por conta de uma alimentação física do momento. Entendeu? Então, vamos lá. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Né? A gente não, sabe? Eu acho que é muito também de quem não experimentou ainda, né? Quem ainda não teve essa oportunidade de experimentar. Porque às vezes, gente, eu tenho uma aluna que falou que já se não puder fazer atendimentos online para sempre, vão fazer atendimento online para sempre, porque gostaram, encontraram como fazer. E isso é realmente de cada um, só que a gente tem que experimentar para saber. É igual eu falo o tal da ação, né? De vai para ação, você tem que colocar em prática para ver se realmente gosta. Falo de ver workshop, porque eu falo, vai lá, vê se você gosta de me escutar, porque depois tem 45 horas de curso para me escutar, não vai ser fácil. Então, a gente precisa ir experimentando as coisas, né? Eu ia te falar exatamente isso. Eu acho até que no meu depoimento eu coloquei isso. Porque assim, eu já tinha feito um monte de curso e alguns eu parei na metade. Eu paguei um curso super caro que eu assisti um módulo, porque eu não aguentei a voz da pessoa. Eu não posso nem falar. Eu não aguentei. Eu falei, não, né? Me recuso. Mas aí não, cara. E quando eu comecei a assistir a Carol, pessoal, né? Já que eu tô falando pra Carol. Aí eu falei, caramba, essa menina tem uma didática boa. E aí eu confesso que eu fiquei te avaliando como se eu estivesse avaliando um aluno meu dando aula, sabe? Assim. Eu falei, caramba.
Ela, não, é porque você, assim, você tem propriedade do que você fala, sabe? Você não se coloca em dúvida da informação que você tá me passando, né? Então tem todo um jeito, uma técnica de explicar que quando você foi ver, você maratonou o módulo. Já acabou, né? Opa! Eu acabei. Mas eu acho que isso é muito importante, sabe? Até teve. Hoje eu respondi uns comentários da questão da semana, e aí estavam perguntando: você vai abrir vagas, né, no final do workshop? Eu falei: sim, quem tá aqui há mais tempo sabe, a gente faz uma semana de aulas gratuitas, vocês aproveitam super, tem material para baixar. Quem não entrar no curso já vai aproveitar isso e tá tudo bem. O curso é a próxima fase. Só que não adianta você ir para a próxima fase se você nem me conhece, se você, sei lá, nem nunca me ouviu falar, não sabe se identifica, se não, né? Ai, será que essa metodologia é para mim? Então vai ver o workshop para saber. E aí, só para a gente encerrar essa parte do online, a Fabrícia, ela perguntou, né? É possível fazer um atendimento excelente tudo online? E sim, é possível fazer um atendimento excelente tudo online. A gente teve, eu acho que de tudo, assim, até agora, que eu posso falar, que eu ouvi de várias e várias alunas, tem um exemplo em especial que eu uso, que é o da Débora. A Débora é uma Nutri que uma criança, na verdade não uma criança, um adolescente chegou até ela, e esse adolescente ele já não estava conseguindo andar mais, Mari, por conta da obesidade. Então, tipo, não conseguia andar mais de 15 minutos porque os joelhos já não estavam aguentando mesmo, sabe? E ele já tinha passado por N nutricionistas, aí no que chegou nela é aquela famosa frase, né? Você é minha última esperança. E ela atendeu ele exclusivamente online, aliás, continua atendendo, ele está em tratamento. E, gente, ele está caminhando 1 hora por dia agora. Então, tipo, só online, ela nunca se encontrou presencialmente com ele. Eu acho que é mais a gente quebrar, sabe, essas amarras. E a Mari está fazendo atendimento online. N alunas estão fazendo atendimentos online com ótimos resultados. Não é o online ou o presencial que vai fazer essa diferença. É você saber se colocar e entender o que é que essa família precisa. Seja através dessa tela ou seja no presencial. Né? Acho que esse é o ponto. Florzinha, queria que você deixasse uma mensagem final, assim, para as pessoas que estão aí, talvez, igual você falou, ai, não sei, não tinha uma coragem lá no começo, encontrei essa coragem. Uma mensagem para os nutricionistas que, às vezes, essa coragem ainda não veio para fora, mas que tá lá dentro, tá precisando só de gente riscar um fósforo e botar para ferver. Assim, Carol, eu acho que a gente precisa pensar o que falta de fato para a gente ter coragem de iniciar, né? O meu era muito essa questão do ter a questão prática, né? Do ter, uma vez que a teoria a gente sabe, eu sabia, né? Mas eu acho que a coragem ela tá muito mais perto do que a gente imagina, sabe? Mas a gente se cobra tanto, justamente a Fabrícia falou de um atendimento excelente. Mas o que é excelente para você, né? Porque às vezes você se coloca um padrão para o seu atendimento tão alto, né? Que aí você acha que você nunca vai chegar lá para poder atender, sabe? E eu acho importante quando a gente faz cursos que te formam, não só cursos que vão te ajudar a cuidar de alguém, mas cursos que te levam a uma formação, porque você acaba aprendendo mais na sua questão de comportamento do que naquilo que você vai levar. Então, assim, deixa eu tô me fazendo entender. Beleza, a gente fez lá o curso de formação, né? Ele me habilitou a usar ferramentas, né, específicas com público específico. Mas ele também me fez entender que já tem uma excelência no meu atendimento que eu tô juntando com o que eu tô aprendendo. E isso vai me dando coragem. Entendeu? Isso é lindo de ver e de ouvir, sabia? Porque quando eu falei de riscar o fósforo, gente, eu acredito de verdade, sabe? Que dentro de cada profissional existe, assim, o que tá ali dentro. Não tem como eu enfiar a goela abaixo. Não. Mas às vezes ele ainda não brotou, ainda não acendeu. É a tal da semente que ainda não saiu de dentro do terreno. E aí quando você entende e fala, velho, esse negócio aqui tá dentro de mim. Pera lá, deixa eu olhar pra isso daqui. Aí o negócio faz puf.
E de repente, uau, né? Na verdade, a minha semente, ela brotou na semana NutriKids. Lá naquela semana que eu assisti, ela já brotou ali. No tanto que, a partir dali, surgiu a conversa com essa amiga, onde a gente começou a assistir os conteúdos, e ali foi a minha semente, né? Brotou, germinou e cresceu quando eu li aquela frase. Sabe? Eu falei, caramba, eu posso ser diferente. Né? Se eu seria diferente naquele conteúdo que eu dominava antes, né? Por que eu não posso, então, fazer a diferença com um novo conteúdo? Né? E foi isso. Foi divisor de águas total. Total, total, total. Ah, Flor, eu fico tão feliz, assim. Eu lembro quando você entrou lá no programa Brincar de Comer, que a gente conversou uma vez. Aí depois no coaching de novo. Aí um pouquinho mais pra frente, quando você contou, eu fiquei sabendo do projeto, da URJ e tudo mais. Eu gosto muito, assim. Eu fico feliz quando eu vejo vocês conseguindo levar esse potencial pro mundo, porque, tipo, eu não sei nem explicar de verdade, assim, o tanto de impacto que a gente tem na vida das crianças. Eu acho que a gente não tem dimensão. Por mais que a gente pense isso, a gente não tem. Então, que lindo esse trabalho que você faz, que as outras Nutris fazem. Eu fico feliz demais. Porque, assim, esse sentimento que você tem é o sentimento que eu tenho quando eu vejo um ex-aluno florir também, sabe? Assim, quando eu vejo um ex-aluno conquistando, quando eu vejo um ex-aluno fazendo o trabalho que eu gostaria, que eu imaginei que ele fosse fazer, sabe? Então, assim, eu consigo me colocar no seu lugar e entender o que você sente quando você vê suas alunas trabalhando da forma como você gostaria que elas trabalhassem, né? Que você tá aí trabalhando para isso, né? Eu fico feliz demais, porque, sabe, é um projeto muito antigo, assim, ó, de várias mãos, plantando várias sementinhas da alimentação saudável. Então, que lindo enfim, fazer parte disso, ter você aqui. Eu agradeço demais a sua disponibilidade de vir aqui, de conversar com a gente, que você faça agora muitas outras lives também. Muitas. Fazer live, ainda vou chamar a Carol pra ser. Chama eu que eu vou. Ó, a Mari, foi a Mari. A Mari foi a primeira aluna que me chamou para fazer live. Quero só ver quem serão as próximas. Fiz com ela ano passado. Só eu que chamo. Aliás, vou fazer uma reclamação nos grupos de alunos. Só eu chamo vocês? Vocês podem me chamar também agora. Vamos chamar a Carol, vamos trabalhar. Vamos falar sobre atendimento dos escolares, atendimento na escola. Bora lá. Na escola. Tô super disponível sempre. Florzinha, um beijo para você. Muito e muito sucesso. E que você agora monte todo o seu jardim por aí. Obrigada, Carol. Obrigada. Tchau, tchau, gente. E só avisando, amanhã é sexta-feira, aquela que tá meio perdida no tempo, é isso mesmo. Amanhã, aula 3 do workshop Descomplicando Atendimento Infantil vai ao ar. E quem ainda não viu a aula 1 e 2, tá disponível lá pra vocês assistirem. Aproveita, ó. Que em uma horinha vocês conseguem ver as duas, tá certo? Beijinhos pra todos. Não, pode me mandar direct, não tem problema, que eu tiro a que o pessoal tiver. Tá certo. Muito obrigada, viu? Beijo, Flor. Tchau, tchau.